Especial Conexão Ciência. Dia Internacional da Mulher. No quinto episódio do Conexão Dia da Mulher, eu, Camila Endo, discente do curso de Biomedicina da UEM, vou conversar com a professora doutora Josiane Pinheiro. Ela atua ministrando aulas no Centro de Tecnologia da UEM. Professora, primeiramente quero agradecer por aceitar participar desse podcast. Gostaria de começar essa entrevista parabenizando pelo seu trabalho como coordenadora do projeto Conectadas, o qual tem como objetivo principal discutir e realizar ações sobre a participação feminina na área de tecnologia de informação, TI. Alguns dados indicam que mulheres ocupam apenas 12% nessa área, uma desigualdade bem triste. Assim, professora, de onde surgiu essa ideia de criar o projeto Conectadas? Por que criar um projeto focado em TI para as mulheres? Houve um acontecimento em sua vida que te marcou nessa área de tecnologia, o qual é composto por maioria por homens? Olá, Camila. Eu que agradeço pelo convite de poder falar um pouquinho sobre o Conectadas e um pouquinho aí sobre a minha jornada na UEM. O Conectadas é um projeto de extensão que foi fundado em 2017 pelas professoras Luciana Martimiano e Valéria Feltrin, aqui no Departamento de Informática da UEM. O objetivo do projeto é exatamente esse que você descreveu. O objetivo do projeto é incentivar, então, as meninas e as mulheres a atuarem na área de tecnologia, por meio de cursos, de rodas de conversa, de palestras, enfim, de várias ações extensionistas que possam despertar esse interesse nas meninas e nas mulheres a atuarem na área. E por que isso é importante? Houve uma queda muito grande na participação feminina na área de tecnologia nos últimos tempos. Hoje nós somos cerca de 14, 15% no ensino superior. Em média, na atuação profissional, mais ou menos uns 20% ou até menos. Então, isso traz uma desigualdade de gênero muito grande para a área, que é uma área que tem muita ligação com a questão da criatividade, da diversidade. A gente precisa de uma equipe diversa para criar soluções que são úteis para a sociedade e que têm visões diferentes sobre essa sociedade de forma mais crítica, mais analítica e mais diversa. É interessante a gente frisar que nem sempre a área foi dividida dessa forma, né? Ela foi desigual em relação ao gênero dessa forma. A UEM teve o primeiro curso na área de tecnologia, foi o curso de processamento de dados, fundado lá em 76, e naquele momento, a quantidade de alunos nas turmas de processamento de dados, ela era bem igualitária, assim, era quase 50% homem e 50% mulher. E isso realmente aconteceu no início, quando os computadores pessoais começaram a aparecer na área. A gente tinha a atuação de muitas mulheres que vieram da matemática e que vieram também com essa visão do computador ser usado para edição de texto e tal. Depois, essa quantidade de mulheres foi diminuindo com o tempo. Existem algumas evidências do porquê que isso pode ter acontecido, muito provavelmente porque os videogames, os computadores eram mais incentivados para os meninos do que para as meninas. Consequentemente, as mulheres foram perdendo o interesse para a atuação na área. Mas existem outros fatores também, do próprio estereótipo de gênero, né, que traz que a profissão é muito ligada a quem é muito inteligente, que é muito difícil atuar nessa área, e aí acaba se classificando a profissão como uma profissão mais masculina do que feminina. Então, um dos objetivos do projeto também é combater esse estereótipo de gênero, de que a profissão é para os meninos somente ou para os homens somente, trazendo figuras femininas que têm destaque na área, que atuam na área há muito tempo e que têm contribuições importantes para a área, desde os primórdios, na verdade. Nós temos várias figuras femininas lá no começo, as mulheres programadoras do ENIAC, a própria Ada Lovelace, que foi a primeira programadora conhecida, que inventou o primeiro algoritmo. Então a gente traz à tona aí as várias figuras femininas que têm contribuições para a área e que podem servir de inspiração para que novas mulheres e novas meninas atuem também na área de tecnologia. Até porque isso também acaba sendo um fator na escolha da profissão. Quando a gente tem figuras para se espelhar, para se inspirar, esses adolescentes acabam
escolhendo uma profissão com essa relação. E na área de tecnologia, a maioria dos destaques são para os homens, né? A maioria das pessoas conhece Steve Jobs, conhece Bill Gates, conhece Mark Zuckerberg, mas conhece quase nenhuma mulher que teve uma atuação assim mais visível para a área. Mas elas existem e é isso que a gente quer fazer. Em 2021, o Conectadas, a gente estava ainda em pandemia, Conectadas acabou fazendo algumas ações mais voltadas para as redes sociais e a gente fez entrevista com algumas mulheres que passaram pelo DIN como alunas ou como professoras, como professora no departamento, que tiveram destaque na área e que toparam fazer algumas lives com a gente. Então tá lá gravada no YouTube do Conectadas, quem quiser dar uma olhadinha lá que vale bastante a pena. É importante a gente destacar que o Conectadas ele faz parte de uma ação muito maior, que é o programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. É um programa com esses mesmos objetivos de combater esse estereótipo de gênero, de discutir a participação feminina na tecnologia, de incentivar as meninas e as mulheres a conhecerem a área e atuarem na área. E esse programa, que é um programa nacional dentro da Sociedade Brasileira de Computação, ele tem diversos projetos parceiros no país inteiro. São mais de 90 projetos ativos atualmente, que têm esses mesmos objetivos, atuando aí desde as meninas do ensino fundamental, porque alguns dados mostram, dados desses próprios projetos parceiros dentro do programa, que as meninas do ensino fundamental, elas precisam entender que essa é uma área de atuação possível e que muitas vezes, se você trazer a área à tona para elas já ainda no ensino médio, elas já decidiram que essa não é uma área de atuação profissional possível para elas. Então, é desde o ensino fundamental que a gente mostra para as meninas que sim, a tecnologia é uma possível área de atuação perfeitamente possível para as meninas. Então, dentro desse objetivo de incentivar as meninas do ensino fundamental e médio, Conectadas tem feito intervenções, principalmente na forma de cursos aí, no ensino fundamental, para mostrar a área para as meninas, para que elas conheçam o que a área faz, porque isso também é um dos motivos, muitas vezes as pessoas não entendem direito o que alguém que estuda tecnologia, que faz ciência da computação, ou que faz informática, vai fazer, o que as pessoas vão fazer, né? Me lembro até hoje o dia que eu falei para o meu pai que eu queria fazer o curso de ciência da computação. Ele olhou para mim e me perguntou, tá, mas e o que você vai ser quando você se formar? Por que você não faz direito ou medicina? Porque daí ele sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Agora, se eu falei para ele que eu ia fazer computação, ele não fazia ideia. Eu acho que até hoje ele não sabe direito muito bem o que eu faço. Então, isso também é um fator que influencia na escolha da profissão. O Conectadas tem atuado nesse sentido. A gente tem um curso já formatado que foi ministrado várias vezes, que chama Brincadeira Tem Lógica, que tem por objetivo ensinar os conceitos iniciais de programação para as meninas, sempre de forma lúdica, com uma parte de computação desplugada, uma outra parte com jogos que despertam o interesse delas ali. Em 2023, a gente fez essa edição do Brincadeira Tem Lógica no Colégio CAP, com as meninas de 5º, 6º e 7ª séries. Tem sido uma experiência assim, bastante interessante, tanto para as meninas do Conectadas quanto para as meninas alunas do ensino fundamental. Uma outra ação que o Conectadas tem feito desde 2022 é um curso de informática básica para mulheres adultas. Tem sido uma ação bastante importante, tanto para as meninas que ministram o curso, essa troca de experiência com as mulheres mais velhas, quanto para as próprias mulheres se qualificarem e aprenderem ali informática básica para poder obter empregos e salários melhores. Esse curso ele foi feito em 2022, primeira edição, em parceria com a Secretaria da Mulher de Maringá e com a ONG Maria do Ingá, que eu também faço parte, e que foi fundada por duas professoras aposentadas do Departamento de Informática, que é a professora Maria Madalena Dias e a professora Tana Tait. Eu já fazia parte da ONG quando eu assumi a coordenação do projeto em 2021, também fazia parte do Conselho da Mulher representando a UEM como suplente, e aí surgiu essa ideia da gente oferecer esse curso de informática básica em parceria com a Ser Mulher, que tem um programa que chama Qualifica Mulher, com esse mesmo objetivo de qualificar as mulheres aí para terem independência financeira e não precisarem depender dos seus companheiros quando estão, por exemplo, num relacionamento abusivo, poder sair desse relacionamento abusivo tendo essa independência financeira. Esse programa Qualifica Mulher ele tem um hall de cursos bastante voltado para profissões ditas
femininas, né? São profissões ligadas à beleza, ligadas à culinária. E aí a gente teve essa ideia de oferecer um curso de informática básica, bem diferente dos cursos que tinha lá, para que essas mulheres pudessem se qualificar também na área de tecnologia. Foi uma experiência muito interessante, porque a gente abriu 20 vagas para esse curso em 2022, que era a capacidade do laboratório do Departamento de Informática. A gente tem 20 máquinas só, e a gente teve mais de 120 inscrições pelo Qualifica Mulher. Então, a gente realizou a primeira edição em 2022, e em 2023 a gente também acabou tendo mais uma outra edição com as mulheres que tinham ficado na lista de espera do ano de 2022. Respondendo a sua pergunta, se houve algum acontecimento que me marcou, né, dentro da área de tecnologia, por ser uma área predominantemente masculina, vou te dizer que, se aconteceu, eu acabei não percebendo. Percebendo porque algumas coisas aconteceram na minha vida em que eu comecei a despertar para o quanto nós mulheres somos diferentes, vamos dizer assim, desvalorizadas na sociedade. E também porque quando eu entrei na área, né, como estudante, em 99, a minha turma tinha 13 meninas. Então nós não éramos tão minoria assim. Apesar de ser ali um pouco mais que um quarto da turma, nós tínhamos uma quantidade grande de meninas e a gente acabou percebendo, né, se esse tipo de episódio aconteceu. E também porque eu não tinha muita consciência naquele momento, né? Mas o que a gente percebe é que dentro do meio acadêmico, esse machismo ele é muito velado. Dificilmente você percebe uma situação explícita de machismo dentro do meio acadêmico. Mas ele não deixa de ser um ambiente machista também. Tem uma aluna minha de TCC que está terminando o TCC agora, que está estudando um pouquinho sobre esse número da UEM. A UEM se destacou como a segunda universidade do mundo com maior proporção de mulheres de autorias das publicações nos últimos anos, um ranking na Universidade de Leiden. E a gente se debruçou um pouquinho sobre esse número para ver o porquê que a UEM tem esse diferencial. E aí a gente começou a estudar, por exemplo, que as mulheres produzem muitas pesquisas, mas que elas não são maioria quando a gente fala de bolsas, por exemplo. Bolsas de produtividade em pesquisa, até mesmo nas bolsas de mestrado e doutorado, elas não são a maioria, mas elas produzem a maioria da pesquisa na UEM. Então tem alguma coisa errada nessa história, alguma coisa que desvaloriza o mérito das mulheres. E o que a gente sempre conversa, né, com as meninas do Conectadas, nas nossas reuniões ali, nas nossas trocas de experiência, que a gente vive numa sociedade com um tecido social uma estrutura tão machista, né? Machismo estrutural que a gente chama, em que às vezes a gente nem percebe, né? A gente foi criada desse jeito para ser desse jeito, que isso é errado, que você não pode fazer isso ou aquilo porque você é mulher, e se ninguém te questionar, você vai achar que isso é normal pro resto da sua vida. Então eu acredito que isso também dificultou muito com que eu percebesse algumas coisas, algumas situações machistas que ocorreram durante a minha vida, tanto quanto estudante quanto profissional. Mas tenho despertado muito nos últimos tempos quanto a isso. Teve um fato divisor de águas assim na minha vida que me acendeu uma luz assim de que eu precisava entender um pouquinho mais como isso acontece, que foi o assassinato da minha cunhada em 2006 pelo ex-companheiro. E que a partir daí eu comecei a pensar, poxa vida, isso não é uma realidade distante de mim como eu achava que era. E aí eu comecei a entender melhor esse contexto em que a maioria das mulheres vivem, né? Um contexto de desvalorização, um contexto de insegurança, um contexto de dependência emocional, financeira, que chega até o ciclo da violência, e que é a realidade de muitas mulheres, que às vezes a gente não percebe no meio acadêmico, mas a maioria das mulheres são colocadas num lugar de não destaque, num lugar que é subvalorizado, num emprego subvalorizado, uma condição de subvalorização na sociedade, que é muito triste. Então, todo esse contexto faz com que eu veja o 8 de março não como um dia de comemoração, não como um dia em que eu quero receber flores e quero receber bombons, mas num dia em que a gente precisa trazer esses dados à tona, trazer o quanto que a sociedade é desigual, o quanto que a sociedade é julgadora das mulheres, o quanto que a sociedade traz as mulheres numa situação subalterna e que isso acaba incentivando a violência, e que a gente precisa conscientizar as pessoas de que a igualdade que existe na lei entre homens e mulheres, que existe na Constituição inclusive,
ela não acontece no dia a dia e que a gente precisa que ela seja uma realidade para que uma sociedade possa evoluir como uma sociedade realmente acolhedora, que valorize as pessoas como um todo, né? E não só um gênero. Então, o 8 de março é um dia de luta, é um dia de conscientização, é um dia em que a gente pede respeito como ser humano, independente de ser do gênero feminino. Obrigada novamente, professora, por aceitar esse convite. Quero falar, meus mais singelo, muito obrigada por nunca ter desistido da sua carreira em meio a tantas adversidades e falas. Quero falar, meu mais singelo, muito obrigada por nunca ter desistido da sua carreira em meio a tantas adversidades e falas e atitudes machistas, e principalmente por ter criado esse projeto Conectadas, o qual inspira milhares de meninas a continuarem na área da TI. Quero que você saia desse podcast compreendendo da sua importância como uma inspiração para todas as meninas que um dia seguirão o mesmo caminho que você e aquelas que já estão trilhando a mesma trajetória. No próximo episódio do Conexão Dia da Mulher, a entrevistada será a professora Daniele Martins, que leciona para o curso de Engenharia Química. Conexão Ciência.